Shalom, shalom. Sohorai Tovim a todos, boa tarde. Que Yahweh nos abençoe, no nome do Mashiach Yahushua. Nós vamos continuar dando andamento a esse estudo sobre relacionamento com a cristandade. Eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, explicando por que é muito problemático hoje o cristianismo, a cristandade. Os irmãos que estão lá dentro são pessoas que precisam ser resgatadas. Tem muitas pessoas honestas, sinceras, muitas pessoas que creem de verdade em Yahweh, mas não conhecem a sua palavra. Então, eles só precisam ser despertados. Então, eu não quero, de forma alguma, eu vejo alguns comentários que algumas pessoas estão falando, que a gente está desmerecendo os efraimitas. Quem conhece esse meu canal, os meus vídeos, quem me conhece pessoalmente, quem me conhece no Brasil, sabe que eu sou um dos únicos israelitas que fui pessoalmente atrás das ovelhas perdidas no Brasil inteiro. Fui missionário durante muito tempo. Estou ainda sendo aqui no Paraná. Tem pessoas aqui do Paraná que eu estou ensinando. E todos eram ex-cristãos. Então eu não tenho problema com os irmãos cristãos, com os efraimitas. O grande problema é que os efraimitas que serão enxertados na oliveira, nessa oliveira aqui, ó, que está as 2 casas, na árvore de oliveira, eles precisam ser alimentados lá da seiva, lá da raiz. E a raiz é a Torá. Então só vai ser enxertado na oliveira aqueles que se alimentarem da Torá. Ele não fica na oliveira, que o Mashiach uma vez, lá em Romanos, naquela oliveira braba de Romanos, aquela árvore de oliveira braba, né, que foi cortada, uns foram cortados, outros foram enxertados, ele diz que muitos dos judeus foram cortados para aqueles antigos galhos de oliveira brava, que estavam fora da oliveira, dispersados pelo mundo todo, sem raiz, voltasse a se enraizar, que só pode enxertar na Torá árvores da mesma espécie, oliveira com oliveira, maçã com maçã, banana com banana e assim por diante. Então, eu não estou falando mal de forma alguma, denegrindo a pessoa dos meus irmãos efraimitas, porque quem me conhece sabe que nós temos milhares de irmãos cristãos como amigos. O problema é o sistema das doutrinas. São doutrinas inacianas, pagãs, grecas, romanas. Entendeu? Então, não se preocupe, eu não sou um kamikaze que fico querendo fazer vídeos como esse para poder atacar o cristianismo. É isso que as pessoas fazem em canal. Eu não faço isso. Eu não ataco as pessoas do cristianismo, mas eu mostro os erros que tem lá dentro. Como eu mostro os erros do judaísmo nazareno, por isso que talvez a gente não é muito bem aceito no Brasil. Tem judaísmo nazareno que não gosta da gente. Por quê? Porque a gente denuncia os erros do judaísmo ortodoxo lá dentro, que eles misturam o cristianismo com o judaísmo ortodoxo. Então, meus irmãos, a nossa missão, a minha missão, o meu chamado é restaurar as 2 casas de Israel no reino de Yahweh, que é o reino davídico, ou dauídico, ok? Então, nunca se esqueça que só vai ficar efraimita na oliveira que seguir Torá. Quem não estiver seguindo Torá dentro da oliveira, ele diz que corta. Nós vamos falar futuramente, aqui é muitas coisas para se aprender. São 7 anos de vários estudos que eu não posso, por algum motivo ou outro, adiantá-los para que você possa conhecer tudo. Eu não faço isso. Eu até dei uma parada no discipulado, nas escrituras, no comentário, para poder fazer isso aqui, porque tem pessoas dentro desse movimento que se diz de restauração, que estão ensinando 2 casas, que estão ensinando sobre a Torá, que estão distorcendo as coisas. Então a gente tem que... E muitas dessas pessoas vão assimilar essas pessoas conosco, principalmente comigo, da Your Arms to Israel. Nós temos uma organização chamada Your Arms to Israel, Seus Braços para Israel. Tem de 34 anos, foi fundado pelo meu instrutor Yosef Moshe Koniuchovsky, que ele é o pai dos nazarenos, entre aspas, do mundo inteiro, e muitos das pessoas que estavam naquele antigo movimento de judaísmo nazareno saíram como meu instrutor e
detectou os erros do judaísmo nazareno, do judaísmo messiânico. Do cristianismo já tinha erros terríveis, né? Todo mundo sabe que existem 50 mil denominações, cada uma explicando de um jeito. Mas no final, os dogmas são o mesmo. Anti-Torá, Trindade, domingo, o Messias Jesus Cristo, não com origem israelita, Yahushua HaMashiach, vai morar no céu, e não existe isso, e outras coisas mais. Festas pagãs, e principalmente um espírito diferenciado, que é o tal do Espírito Santo, que faz as pessoas falar nas línguas estranhas lá, e ficar rodopiando igual peão, ficar profetizando em nome de Jeová, de Javé, de Hashem, de Adonai, de Deus, de não sei quem. E aí essas pessoas todas sabem que não há crédito mais nisso. É difícil você ver. Esses tempos aí tinha um cara aí, um pastor aí na internet, eu não vejo vídeo de internet, tá? Mas quando aparece, eu clico sem querer e eu vejo. Eu não vejo tudo. Eu começo a ver, eu nem gosto de ouvir tudo. E o cara tava falando, tem nada a ver uma coisa com outra, que no mês passado ia sofrer o Bolsonaro, ia sofrer um atentado, que ia dar tudo errado, que ia ser um caos no Brasil, que ele ia ser, só que ia ser em tiro. E você vê, pastor pregando besteira. Aí você vai falar que a pessoa assim, e aí, o Criador não falou na sua boca? Não é, irmãos. Isso aí é coisa da mente. Pessoas que não têm urua mais de água. Eu estou tentando buscar uruas de água, mesmo sendo ali enxertado na oliveira, e água, através do Mashiach, nos dá um princípio de poda. Dói ser podado. Dói. Quando a gente faz poda de árvore, você tem que arrancar um monte de coisa. Ela fica pequena. Arranca quase tudo. Para você dar frutos, tem que ser podado. Porque se eu não der fruto, eu vou ser podado. E quando eu sou podado, não é só eu, é eu, minha esposa, meus filhos, os irmãos estão com a gente. E aí vai um monte de gente pro buraco. Por quê? Porque nós somos uma liderança israelita nazarena. Então eu não posso, de forma alguma, denegrir a imagem das pessoas do cristianismo com esses estudos. Não usem esse meu estudo para isso. Isso aqui é para mostrar o que Inácio criou, e os evangélicos, cristãos, católicos, etc., absorveram esses ensinos deles e não conseguem mais sair, porque ficou enraizado. Só Yahweh para tirar a pessoa, tá bom? Então, eu tenho a Havá por Efraim, por Yahudá, eu prego em todos os lugares, ensino, ajudo, sempre fiz isso. Amo os efraimitas, tenho a Havá por eles de verdade, são meus irmãos. Amo os yahuditas judeus, mas eu não posso querer ganhar adeptos, ou like, ou inscritos em canal, e que nem a pessoa fala, poxa pai, meus filhos, poxa pai, olha, agora você virou um youtuber. Aí eu falo, o que é isso aí, youtuber? Não, você é um cara visto, tem 25 mil pessoas. Eu falo, puxa vida, não é isso minha intenção. Eu não quero virar youtuber. Eu quero continuar sendo um israelita. Quero continuar tentando salvar minha casa, meus filhos. Eu quero continuar buscando a direção de Yahweh. Eu quero continuar entendendo as maravilhas de Yahweh na minha vida. E eu quero poder deixar os meus descendentes para continuarem nesse mundo tão difícil que vai ser daqui para frente, sem Torá. Então, ou nós formamos pessoas de verdade, ou você se preocupa de verdade com sua família, sua esposa e filhos, sua comunidade, aí essas pessoas estão com você, ou você vai ver terríveis coisas acontecer e depois não adianta chorar, tá bom? Eu não tenho nada contra os irmãos cristãos. Amo, tenho a Havá por vocês, estive no meio do cristianismo, né? Tenho muitos amigos lá, eles sabem que eles estão seguindo coisas erradas. Muitos falam para mim, eu sei que a gente precisa mudar, né? Quer dizer, se Yahweh não arrancar o tampão do cérebro dele, o cara não vai entender. Então, quem sou eu para poder convencer alguém? A gente só tem que mostrar o que é que foi ocultado. E no Brasil só tem uma teologia cristã, uma teologia antimissionária, que é a teologia do judaísmo, e tem uma teologia de substituição. Israel foi para o deserto, para o buraco, e a igreja entrou no lugar de Israel. E Jerusalém, Jerusalém não é mais a capital. Sião, de Yahweh, não é mais a cidade que ele tem a Havá, não é capital não, tá? É a cidade que ele escolheu para pôr o nome dele, e agora a cidade foi para a Grécia, foi para Roma, entendeu? Nós temos que resgatar as nossas origens. Então, nessa terceira parte, eu vou
continuar aqui o estudo sobre relacionamento com a cristandade. Não tem como se relacionar intimamente, que o ápice de um relacionamento de ser humano é o ato sexual. Yahweh, quando diz que entra dentro da gente com seu espírito, é como que nós estivéssemos tendo a nossa primeira noite de núpcia com a nossa esposa, que é algo inimaginável, é algo incrível, é algo maravilhoso. Quando Yahweh escolhe alguém para morar dentro dele, é como se ele estivesse entrando dentro de você, pensando, te ajudando, e é isso que a gente tem que fazer. Pensar com uma mente do Mashiach, e não com uma mente de religião nenhuma, tá bom? Vamos lá, então? Liberdade e escravidão. Você vai ver isso no Novo Testamento, várias passagens falando de libertação, de liberdade, de escravidão. E o que isso tem a ver? Todas essas passagens, esses conceitos dessas palavras, têm a ver com conceitos lá na Torá sobre liberdade e escravidão. Eles estão só repetindo. Só que as pessoas pensam que eles estão criando uma nova liberdade, ou um novo tipo de escravidão, que é a mesma coisa, não mudou. Ok? Então vamos lá. A Torá é a verdade. Fantástico. Salmo 119, 142. Puxa, está escrito isso. A Torá, o ensino, a doutrina é a verdade. Doutrina de quem? De Yahweh. Quem é que saiu de dentro de Yahweh? De mim sairá a Torá. Lemos ontem, lembra aqui, ó? De mim sairá a Torá. Onde é que nós lemos isso aqui ontem? Deixa eu ver se eu acho aqui para você. De mim, nós lemos ontem o antigo estudo. De mim sairá a Torá. Aqui, quer ver, ó? Porque ouça. Então, vamos ver aqui. Então, você viu lá? Está escrito aqui. Agora, se a gente for procurar, nós vamos demorar. Está escrito: de mim sairá a Torá, né? E a palavra de Yahweh de Jerusalém. Ah, lembrei. Tá aqui, ó. Lembrei. Tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. E Isaías 51:4. Porque de mim sairá a Torá. Dentro de Yahweh, de mim. Quer dizer, de dentro dele. Dentro da Elohut. Dentro de Yahweh, né? Desse oceano chamado Yahweh, entre aspas. E estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Então, Yahweh, ele é essa Torá que saiu de dentro. A Torá, o Mashiach e Yahushua, é essa Torá que saiu de dentro de Yahweh. Vamos lá. E Yahushua diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o versículo mais utilizado no mundo inteiro dentro das igrejas evangélicas. Um versículo fantástico, que tem uma abrangência sode muito grande, porque o segredo está no que é a verdade. E nós sabemos que Yahushua disse: a Torá é a verdade. E Yahushua diz que ele é a verdade. E aqui está dizendo que a palavra de Yahushua, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Por isso que eu falo, existe seguidores e existe discípulos. Eu tento ser um discípulo. Eu tento formar discípulos no Brasil. Entendeu? Seguidores eu não quero. Não estou preocupado com isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Se você não entender o que é a verdade lá atrás, você vai espiritualizar o que é a verdade aqui. Então a Torá traz liberdade, certo? Por quê? Se a Yahushua, a palavra dele é a Torá traz liberdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, a Torá vos liberta. Isso é completamente ao contrário do que as pessoas têm ensinado no cristianismo. A compreensão comum é que a Torá é uma obrigação, vou pôr aqui, obrigação, e que liberdade em Cristo, eles falam, e liberdade em Cristo significa estar livre da Torá. Não é assim que você aprendeu na igreja? Por quê? Porque ninguém sabe o que é legalismo judaico, que é tradições humanas como mandamento, e ninguém sabe entender
o que é um mandamento de Yahweh. Aí quando você lê um mandamento de Yahweh, as pessoas falam assim, puxa vida, estava escrito isso, o Criador pediu isso. Ah, mas ainda bem que no tempo de Jesus mudou, né? Senão nós estava tudo frito. Peraí, como que no tempo de Jesus mudou? Se Yahushua diz que ele é a palavra de Yahweh, ele é a Torá de Yahweh, ele veio ser a Torá encarnada, aquela mesma que foi dada no Monte Sinai. Então, é isso que Inácio colocou na mente de gentios que não se submetiam a nazarenos. Yahweh permitiu essa bagunça lá atrás por alguma forma, por alguma maneira, por algum propósito que a gente não sabe, para que agora, no tempo de restauração de todas as coisas, ele venha tocar o seu shofar e as pessoas que tiverem ouvido para ouvir, ouça. Ok? Como exemplo, um autor escreveu: atualmente, muitos cristãos têm desejado retornar ao Sinai. Olha só, olha o que esse autor diz. Eles têm desejado colocar sobre a igreja, que começou com Inácio, o jugo do quê? Da escravidão. Aí ele fala, a lei de Moisés. Isso está no plano de Elohim, o plano de Deus para as épocas. Luiz T. Talbot, 1970, página 66. Mas não é só esse cara que falou isso. Todo mundo fala isso. Eu não sou escravo para estar na lei de Moisés. Eu sou livre. Eu tenho a lei de Cristo. A liberdade de Cristo me faz eu fazer tudo. Eles pegam a palavra do Criador e eles distorcem a tal ponto que eles chamam o Criador de uma pessoa totalmente sem noção. Bom, ele ensinou os mandamentos do Criador do Universo, Yahweh, Tsevaot, que mandou o Mashiach. Não, ele é sem noção. Ele fez os mandamentos totalmente errados. Olha o que as pessoas estão fazendo quando você não entende o que é a palavra de Yahweh e a Torá de Yahweh. Entretanto, como vemos os ensinamentos das Escrituras, é exatamente o oposto. O que você está lendo aqui, um estudo maravilhoso desse, que são de nazarenos, entendeu? É um estudo fantástico, é que não tem nada a ver com o que eles falam. A principal história do judaísmo é o êxodo do Egito. Os filhos de Israel estavam escravizados pelos egípcios. Elohim, o Criador, prometeu tirá-los da escravidão e dar-lhes a liberdade. Isso está no livro de Êxodo. Por favor, se você não estudou, vai lá no meu canal e faça o estudo de 1 ano do discipulado israelita, do curso de 3 anos e meio, nós vamos falar sobre as Escrituras. Após tirar os filhos de Israel do Egito, Yahweh, o Criador, levou-lhes ao Monte Sinai, onde lhes entregou o quê? A Torá. Note que a principal história é que o Criador Elohim prometeu liberdade da escravidão e deu aos filhos de Israel o quê? A Torá. Peraí, ele promete tirar o povo da escravidão e dar a Torá para eles. Da outra escravidão? Agora, por que queria Yahweh retirá-los do Egito, levá-los ao Monte Sinai e escravizá-los novamente? Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Ainda que você filosofe, ainda que você não consiga ter essa compreensão, fica fora do contexto. Que a Torá escraviza, não pode escravizar. E tem gente que ensina que os apóstolos violavam a Torá. Os únicos que violaram a Torá é aqueles que saíram do meio dos nazarenos. O que traiu Mashiach, Yahudá, Judas, como você conhece, Ananias e Safira, que esconderam a 10ª, ou macê, ou a oferta, lá quando eles foram repartir. Eles morreram porque esconderam uma parte do dinheiro que ia dar para os nazarenos, que davam aos pés dos nazarenos. E aí os dois morreram. Como que eles se excluem do meio nazareno? Violando a Torá. Quando você fica violando a Torá propositalmente depois de conhecer, você pode ser cortado. Como eu posso ser cortado. Tá entendendo? E por que prometeria ao mesmo tempo a liberdade a todos? Como é que ele vai dizer para o povo de Israel que ia ter liberdade e vai dar escravidão para eles de novo dando a Torá? Isso é incompreensível.
Elohim Yahweh não é mentiroso. Eu vou até exclamação aqui, porque não é mesmo. Ele prometeu liberdade a eles e lhes deu a Torá, porque ela é a liberdade do cativeiro. O povo não tinha lei, não tinha instrução, não tinha nada. É igual a sua casa. Se não tiver uma organização, uma instrução na sua vida e na minha vida, eu luto aqui em casa para ter organização. É a coisa mais difícil que existe. Por quê? Porque nós estamos sós. E a gente não tem anciãos mais velhos do nosso lado, tudo em outros países, longe. A gente se aconselha virtualmente, infelizmente, mas nós estamos lutando para ter pessoas do lado, para a gente aprender com exemplos dos mais velhos. Está entendendo aí? A Torá não veio causar escravidão. A Torá veio libertar, da liberdade do cativeiro, quando ele deu a Torá. A Torá é a verdade. E a verdade vos libertará. É a mesma coisa. Essa verdade é proclamada pelo salmista. Assim, observarei de contínuo a tua Torá. Olha aí o que o salmista disse. Ou continuamente. A tua Torá, nas suas Bíblias está lei, né, que é uma palavra distorcida. A Torá não tem nada a ver com lei de outras nações. Existe lei de trânsito, lei de não sei o quê, vários tipos de lei. Mas a lei da Torá é de Yahweh. Assim observarei de contínuo a tua Torá. Para todo sempre. Ó, como é que você vai dizer para o israelita que a Torá não é para ser seguida? Presta atenção. Torá é para israelita. Torá não é para religião. Torá não é para ninguém que está tendo um flerte, uma simpatia pela Torá. Torá é para israelita, enxertado, fez pacto no coração e pacto no pênis. Ok? É o pacto de Yahweh com o homem. E que a mulher é o quê? Se submeter ao seu esposo, a Torá do seu esposo, e ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, e submeter ao seu marido, e o marido dar vida pela esposa. Esse é o pacto de Yahweh com o israelita. Israelita é isso. Fora disso é moda. Fora disso é distorção. Tá? É o que está na Torá, é o que você vai ver de Bereshit até Guiliana. Bendito é o nome de Yahweh. Assim como Tiago, Jacob Hatzadik, chamou a Torá da liberdade, Tiago 1, 25 e 2, 12, entretanto temos o Anomos, professor de hoje. O Anomos, professor de hoje, que ensina a Torá. O que é Anomos? Você vai ver essa palavra no grego, anomia. É o professor de hoje que ensina que a Torá é escravidão e que a violação da Torá é liberdade. Hoje, esse novo professor aí, os discípulos de Inácio, que seguem esse raciocínio de Inácio, mentalidade de Inácio, teologia de Inácio, eles dizem que a Torá não traz liberdade. Olha só, hoje, o professor de hoje que ensina que a Torá é escravidão e que a violação da Torá é liberdade. Então você pode fazer o que quiser sem os mandamentos do Criador, que o Cristo Jesus te assinou embaixo para você fazer isso. Trocam a verdade Torá de Elohim por uma mentira, violação. Isso está o quê? Romanos 1, 25. Não tem como você seguir o professor, o anomia, o anomos, ou violação à lei, que está lá. Tudo que você vê na sua Bíblia, iniquidade. Teve uma pessoa que escreveu assim para mim. Eu perguntei para ela, me explique, por favor, o que é iniquidade no grego. Está lá em Mateus 7, 25. Ah, iniquidade é você violar a lei de Cristo. Poxa vida, é o que o cara está falando aqui, ó. A lei de Cristo. Cadê, ó? A liberdade em Cristo. A lei da liberdade. Mas qual que era a Torá de Cristo? Que Torá que ele seguia? Do Messias, irmãos. É a Torá que estava no Monte Sinai, que foi dada por Yahweh através do Mashiach para Moisés. Não tem como. Então eles trocam a verdade, que é a Torá, que está escrito lá em Romanos 1, 25, é só você tirar as palavras. Vamos ver Romanos 1, 25 na Bíblia Romanos 1, 25. Vamos lá, Almeidinha, Padreco. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual que é a verdade de Elohim? É a Torá. E mentira. O que é a mentira? Que não precisa mais seguir a Torá.
E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Qual que é a verdade de Elohim, do Criador? É a Torá. Eles mudaram essa verdade, a Torá, que tipo assim, ó, não precisa mais guardar os mandamentos. É isso que eles ensinam. Isso está em Romanos 1:25. Então você só muda verdade. A verdade é a tua Torá, a Torá é a luz, o Mashiach é a verdade. Tudo vai dar na Torá. Não tem como você sair fora dela. Ok? Em 2 Pedro 2,19 é declarado assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Opa! Peraí. Prometendo liberdade, quem é que hoje promete liberdade? O sistema cristão inaciano chamado cristianismo. Se você vai para Jesus Cristo, você está livre de tudo, inclusive da Torá. Eles prometem liberdade, você está salvo, é só levantar sua mão lá na igreja, seu nome é escrito no livro da vida, acabou. Aí você se batiza e está salvo. É assim que eles ensinam. A maioria. Muitos já estão mudando isso, mas tem umas coisas lá ainda que, lá no fundinho ainda é a mesma coisa, tá bom? Que eu conheço, a maioria das denominações. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. O que é liberdade? É uma coisa fora da Torá. Mas eles são escravos da corrupção. O que é escravos da corrupção? Eles se corrompem. Eles violam as escrituras, a Torá. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Por exemplo, se eu vou lá e destruo uma cidade, todo mundo ali vai ser meu escravo. Quer dizer, quando você é vencido por um sistema da igreja inaciano de violação à Torá, você vai ser escravo dele. Por isso que as pessoas não entendem hoje. As pessoas ficam vendo vídeo para criticar em vez de analisar. Porque eu não estou criticando a pessoa dos cristãos, mas o dogma deles. Aí teve gente que falou assim, puxa, mas tanto tempo, só agora com a internet, nunca ninguém ensinou isso lá atrás, só porque que agora a internet veio, parece que é para colocar à prova os cristãos. Poxa, meu amigo, o cara tem uma Bíblia debaixo do sovaco, que vai para a igreja todo domingo, e está escrito lá que tinha a doutrina dos nazarenos, dos apóstolos, está dizendo que tinha que seguir a Torá, está dizendo que tinha que guardar o Shabat, e a pessoa nunca leu. Porque ele vai lá no livrozinho do código da Bíblia da igreja dele e fala, ó, você tem que seguir isso aqui. Aí ele decora aquilo lá e não lê a escritura. Distorce as escrituras. Então, cuidado com pessoas que prometem liberdade para você, que é você estar sem a Torá ou sem os mandamentos do Criador, e no final tudo você vai ser escravo deles. De acordo com Pedro, Kefa, a esses homens que desviaram-se do puro mandamento que foi dado a eles, segundo Pedro 2,21, é prometida a liberdade, mas prefere a escravidão. Puxa vida, segundo Pedro 2,21, vamos ver aqui. Segundo Pedro, como é que deve ser aqui? Segundo Pedro, isso aqui é 2PD? Será que deve ser isso aqui? 2PD. Segundo Pedro, vamos ver 2. Isso é sério, hein? Não é, então vou escrever aqui, segunda Pedro. 2 Pedro 2,21. Vamos lá. 2 Pedro 2,21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Já entendemos que a justiça, no segundo estudo da parte 2, que a justiça é quem guarda a Torá. De que depois, ou de quem crê como Abraham, que depois que ele cumpriu os mandamentos, que ele era um gentil, não tinha mandamento antes, ele só obedecia. E depois que ele obedeceu e creu, isso foi dado a ele como justiça, colocado nele, atribuído nele a justiça. Aí foi que o Criador instituiu muitos mandamentos através de Abraão, Isaac e Jacó, até ter dado a Torá no Monte Sinai. Teria sido melhor do que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Qual que era o puro mandamento que foi transmitido quando eles conheceram? Os cristãos dizem que é o mandamento novo, os 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Só que nós aprendemos nesse estudo que esses são resumo de toda a Torá. Não é que esses 2 mandamentos resumem todos os mandamentos. Ou entraram no lugar de todos esses mandamentos da Torá. Esse puro mandamento, que é Kadosh, que é santo, puro, santo é uma palavra pagã, é o puro mandamento que lhes foi transmitido. Aonde na história das Escrituras foi transmitido os mandamentos
para os israelitas? Não foi no Monte Sinai? Então essas pessoas tiram, olha aqui, desviaram-se do puro mandamento que foi dado a eles, segundo a Pedro 2,21, é prometida a liberdade, né? A esses homens que desviaram foi prometida a liberdade, foi prometida a liberdade, mas preferem a escravidão. Quer dizer, não precisa mais seguir nada do Criador, e você fica livre de seguir a Torá, e você está livre na lei de Cristo. Você está liberto. É isso que eles ensinam. Você não precisa mais nada. É isso que você vê no sistema dinástico. Ok? Agora, esse próximo item é um item mais distorcido pelo sistema cristão inaciano. Qual que é? As pessoas falam assim, você não precisa mais circuncidar o seu pênis. Isso é coisa de judeu. Você só precisa ter o coração circuncidado. E aí, como se você crendo hoje, entrou no lugar da circuncisão do prepúcio do pênis. É isso que eles falam, porque faz parte de um dos mandamentos da Torá. Ok? Não se esqueça que Abraão era gentil e circuncidou o pipizinho dele. Entendeu? Yahweh falou assim, agora você já creu? Ah, você já creu? Já crê em mim? Já tem alicerce? Vem cá, junta todos os homens da sua casa e corta a pelinha do pipi aí. Todo mundo. Diz que ele fez uma fila com 318 servos dele, cortou e fez no mesmo dia a circuncisão. Foi nesse mesmo dia que ele estava na porta da tenda, que os 3 mensageiros apareceram. Um deles era a manifestação de Yahweh ali, que é chamado de Yahweh. Os 2 eram mensageiros, anjos. O do meio era Yahweh, que era o Mashiach e Yahushua. E ali foi dado que ele teria um filho. Porque ele cumpriu o mandamento depois que ele se circuncidou no pênis. Engraçado. Você tem um filho na onde? De onde que você utiliza? Como que se tem filhos? Né? Não é usando o pênis? Não é usando o pênis na esposa? Né? Na vagina da esposa? Para poder ter filhos? Entendeu? É isso mesmo. Então por que o Criador fez um pacto no pênis de Abraão? Porque é ali que viria a semente pura. Para fecundar um óvulo que estava morto de Sara. Então aqui você vai ver que as pessoas falam assim hoje, olha, se você crê, você não precisa mais fazer circuncisão, não precisa mais guardar nada da Torá. Vamos ver se essa circuncisão do coração, o que é? Coração circuncidado. Vamos ver o que eles ensinam sobre o coração circuncidado. A circuncisão do coração é mencionada no Novo Testamento em Romanos 2, 28 e 29 e Colossenses 2:11. Vamos pôr Romanos 2, 28 e 29. Vamos ver aqui? Romanos 2, 1, 2, 3. Romanos 2. Romanos 2, aqui é diferente da Almeida, vai. Romanos 2, 28. Romanos 2, 28 e 29. Olha só. Romanos 2, 28 e 19. Estou lendo numa Bíblia cristã. Porque não é judeu o que é o exteriormente. Nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas judeu é o que é no interior. A circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que a igreja fala? Olha, o judeu só é circuncidado se ele for circuncidado no coração. Porque o Criador, quando pediu no mandamento da Torá para circuncidar o pênis dele lá na carne, não vale nada. É isso que eles ensinam. Agora, como que você vai ter coragem de dizer ao seu Criador do universo que ele errou ou ele fez algo que não precisava, que não tinha sentido nenhum de cortar a pele do prepúcio do pênis do homem? Eles pegam esse versículo e distorcem. Porque eles falam assim, ó, o interior, ele é o coração circuncidado. Ah, e o outro é o quê? Você vai ver o quê? Colossenses 2:11. Vamos ver aqui. Colossenses 2:11. Vamos ver se dá agora. Dá, fodeu. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão,
no despojo do corpo dos pedaços da carne, que arrancava o prepúcio da carne. Mas estão circuncidados o quê? Ó? Pela circuncisão de Cristo. Aí os caras pegam esse verso e distorcem, porque não interpretam a escritura com uma mente israelita, e falam assim, olha, quando eu creio em Jesus Cristo, a minha circuncisão do pênis não precisa mais. Você não precisa mais cortar nada, não precisa mais guardar nada da Torá. Você agora pode fazer qualquer coisa. Come qualquer coisa. Você faz tudo o que você quer, desde que você use o nome de Jesus. Usou o nome de Jesus, tá tudo certo. Só que isso aqui é uma distorção. Porque você vai entender o que é esses versos. Muitos entendem erroneamente. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Deu. Beleza. Muitos entendem erroneamente a questão da circuncisão do coração como substituto da circuncisão física, ou substituindo a circuncisão física. Todo mundo ensina isso no sistema dinástico da igreja. Entretanto, a circuncisão do coração não é substituta da circuncisão física, nem uma substituição para a observância da Torá em geral. O contexto se refere à remoção da teimosia do coração e abri-lo à Torá. É isso que ele está falando, que o judeu fariseu era cabeçudo. Além de estar cego pelo Criador, era um cabeçudo. E eles que tinham que se converter por dentro. Não é que eles não precisavam mais agora, tanto faz agora guardar a Torá, não preciso mais, agora é só crer no Mashiach e eu não guardo mais a Torá. Ele tinha que fazer o quê? Tirar a teimosia de dentro do coração, que é uma circuncisão do coração. Deixar a dura cerviz, como diz lá nas Escrituras. A Torá nos diz para circuncidarmos nossos corações. Você sabia que está escrito isso? Vamos ver aqui, para ver se está escrito isso mesmo? Vamos ver aqui. DT 10:16. Vamos ver aqui, ó. 10. Vamos lá. Deuteronômio 10. Você sabia que está escrito sobre a circuncisão no coração na Torá? Que é a primeira circuncisão que existe? Que Arro queria fazer neles? Que Abraão foi circuncidado no coração primeiro? Depois na carne? Ele não aboliu ninguém? Nenhuma das duas? 10:16. É isso aqui comigo. Uma Bíblia qualquer cristã. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha o que ele quer dizer. Você tem que circuncidar primeiro o coração para receber a Torá. Depois você coloca a Torá em prática. Se você não tiver o coração circuncidado, crendo de verdade, eu me entrego. Sabe quando o cara levanta a arma para você e fala assim, puxa, acabou, eu me rendo, bandeira branca. Levante a bandeira branca para a Torá, irmãos, que você vai receber as maiores promessas de bênção na sua vida. A Torá vai entrar dentro de você. Yahushua HaMashiach. É isso que ele quis dizer, o prepúcio do vosso coração. Na Torá, não é no Novo Testamento que fala do circuncisão do coração. Lá na Torá está escrito isso, ó, Deuteronômio 10:16. E não mais endureçam a vossa cerviz. Quer dizer, teimoso. O cara é circuncidado na carne do pênis dele, mas o coração do cara é tão duro que ele viola. Isso não quer dizer que a circuncisão da carne não teve validade. Só que, para ele não tem validade nenhuma porque não começou no coração. A primeira circuncisão foi quando Abraão ouviu e o coração creu. Aí ele foi circuncidado do coração. Ele era um gentio, ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era nada. Ele era um hebreu que passou de um lado para outro, lá da Caldeia, da terra de Ur. O cara era um pagão. E aí ele deixou o paganismo, ouviu com o coração. Aí Arro começa a introduzir a Torá.
É isso que está falando no Novo Testamento, na Aliança Renovada. Quando você começa a abrir o seu coração para ouvir ao Criador de verdade, ao Criador, não o que eu falo, nem que canais falam, nem que igreja fala, nem que judaísmo fala, mas a Torá de Yahweh, você vai começar a se alimentar de algo tão puro que você vai ficar tão extasiado, com êxtase, que você muitas vezes vai se pegar rindo sozinho, chorando, agradecendo. Você vai começar a orar na frente de todo mundo, que nem tem dia que eu vou andar aqui na estrada e eu tô andando assim de noite, de repente eu vejo aquelas centenas de estrelas, né? Quando não tem fumaça química, e aí eu começo a olhar para cima, e aí eu começo a orar, e passa pessoas por mim, vê eu falando assim, fala, esse cara tá louco, porque eu fico agradecendo a Yahweh, falando com ele, porque eu sei que ele está dentro de mim, eu não posso perder a presença dele dentro de mim. Quando eu começo a violar as coisas, meu coração endurece, aí eu começo a perder ele, o rua dele sai de mim, e eu não posso deixar isso sair de mim, porque é o que me dá a vida. A Torá me molda, mas Yahushua no meu coração me dá a vida. Não adianta você querer guardar a Torá como o judaísmo tradicional, e muita gente que está voltando para o judaísmo, para poder querer seguir mandamento pela letra. Porque se você não circuncidar o coração primeiro, não adianta nada. Por quê? Eu que estou falando isso? Não. Quem é que foi o primeiro que deu exemplo de circuncisão do coração? Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Foi ele que sofreu essa transformação no coração que o Criador chamou como se fosse o prepúcio do coração, circuncidado, arrancou a carne, arrancou uma pele, arrancou algo que atrapalhava a comunhão com Yahweh. É isso que ele está falando aqui. Então, aonde está escrito a palavra circuncisão do coração? Só no Novo Testamento? Quando ele cita aqui em Romanos e em Colossenses, a circuncisão do coração, ele está citando Deuteronômio 10:16. Ele não está citando uma nova doutrina ou um novo ensino chamado a circuncisão do coração pela igreja naciana. Não. Ele está repetindo Devarim 10:16. Todarabá? A Torá nos diz para circuncidar os nossos corações. Deuteronômio 10:16. Se doar, amar, aqui se doar, né? Essa palavra não existe em hebraico, amor. Se doar a Yahweh, a Elohim com todo o vosso coração, e guardar seus mandamentos, e plantar a Torá em vossos corações. Se eu não se dou, me entrego a Elohim de verdade, com todo o meu coração, vai ter uma pelinha nele. É como aquela pele que envolve o pênis do homem, que é tirada quando é circuncidada. Essa pele, se você não sabe, na África, existe lei lá na África, os caras nem são israelitas de fé. São de origem, mas não são de fé. Eles fizeram vários países do mundo circuncisão e acabou com AIDS, acabou com doença venérea. Mulheres não têm mais câncer de útero. Mulheres não têm mais problemas ginecológicos. Não tem mais câncer no ovário, essas coisas todas. Por quê? Porque onde fica a pele? O homem tem a pele? Vou falar uma linguagem de homem, tá? Quando ele arregaça a pele, entre a pele dele fica aquela sujeira. E quando o homem tem relação com a mulher e não se lava, aquilo entra tudo dentro dela. E ali é como se fosse o impuro contaminando o puro. E Yahweh, quando disse assim, Abraham, corte toda a pele do seu pênis, vai sair toda a sujeira dele. Representava a sujeira do coração, irmãos, que refletia no ato sexual dele quando ele jogava a semente dele no útero da esposa dele para ter um filho. Aquilo era um ato kadosh, puro. Isso tem significado físico, que isso é físico, né? Sexo é físico, não é espiritual. E tem um significado espiritual, que é o quê? Tanto, o ato sexual do homem com a mulher, no pênis, na introdução, é como se Yahweh está introduzindo no nosso coração, arrancando a pele, para que a gente creia nele. Entendeu? Agora, se você não tem a Torá como base, você vai se escandalizar até com essas palavras que eu estou falando. Entendeu? Inclusive, é só para maiores de 18 anos isso aqui. E 18 anos, muitas vezes, de fé, viu, irmão? Porque tem gente com 50 anos aí que vai ouvir isso, vai se escandalizar. Eu só estou falando aqui com pessoas de mente aberta. Abraham, quando teve a primeira relação sexual, depois de circuncidado com Sara, foi que gerou um filho. E o ventre dela estava morto. O útero dela, o ovário lá, estava morto, ela estava seca. Ela não tinha mais, estava morto. Ali representa morte e ressurreição. Agora ele tinha que limpar
tudo o pênis dele, limpar, deixar tudo bonitinho, para que quando ele tivesse aquela relação, viesse o filho da promessa, que é Yitzhak, que veio Abraham, Yitzhak, Abraão, Isaac, Yaakov, Jacó, e aí vem o nosso povo Israel, num relacionamento puro, kadosh. Ok? Então você pode ver que a circuncisão física não é só algo para a saúde, mas ela tem um contexto também espiritual. Por quê? Acho que ele vai falar aqui. Ó. Não fala aqui, mas eu vou explicar. Por que ele é circuncidado no 8º dia? 8º dia, para quem está fazendo o meu canal discipulado desde o primeiro vídeo até agora, já entendeu? Tem muitos que estão entendendo? Bendito seja o nome de Yahweh. O 8º dia representa o Olam Rabá. O mundo tem 7.000 anos. No 8º dia é como se fosse a nova criação. Quer dizer, ele circuncida no 8º dia, representando que ele estará com Yahweh para sempre no 8º dia, no Olam Rabá, no mundo vindouro, que o justo herdará a terra. E nosso corpo vai ser transformado. Esse corpo podre se transforma em corpo incorruptível. E aí estaremos com o corpo incorruptível de Yahushua para sempre. E sempre Yahushua estará ali, sempre debaixo da autoridade de Yahweh, para que Yahweh seja tudo em todos. Através sempre do Mashiach ali. Só que se o meu corpo não estiver transformado no Olam Rabá, eu não entro lá. Porque está escrito que carne e sangue não é do reino dos céus. Essa carne e sangue podre, existe uma carne transformada. É a circuncisão do coração. Você transforma o seu coração para seguir a Yahweh, e aí ele introduz em você a sua Torá. Um pouquinho em cada Shabat. 7 anos para você aprendendo cada Shabat, um pouquinho de cada Torá. Fala, puxa, Youssef, agora que é mais importante ainda eu estar me reunindo diante das pessoas. Por quê, Youssef? Por quê? Porque se eu não tiver um lugar para estar congregando com os meus irmãos, não vou aprender com eles, meus filhos não aprendem com eles, eu não aprendo com os mais velhos, as mulheres com as mulheres, e aí fica só esse negócio de digitar canal e querer aprender. É isso que eu ensino. É bom? É ótimo ver um estudo desse? É, porque o meu discipulado de 6 anos não foi presencial com o meu instrutor nos Estados Unidos. Eu fiz um discipulado de 6 anos, acompanhado por ele, pela internet. Apesar que não tinha nem internet, era e-mail, tá? Não tinha nem isso aqui, não. Ele mandava os estudos e eu, estudava. Eu tinha que traduzir para o espanhol, tinha que traduzir do inglês para o espanhol, para mim poder entender, de espanhol para português. E aí eu mandava e-mails para ele, na época, há mais de 15 anos atrás, né? E aí foi quando eu fui me formando, e eu fiz 6 anos ali, fiel ao meu instrutor, entendeu? E eu tenho esse diploma aqui, ó. Não sei se você consegue ver ele aqui. Que eu sou filiado ao Your Amistad Israel, que eu fiz o curso de discipulado durante 6 anos. Eu já estou 13 anos com o meu instrutor na minha organização israelita. Sou representante no Brasil dessa minha organização. Não é que ela é a única e todo mundo está errado. Não, não existe isso. Nós temos o entendimento da Torá através da escola dos nazarenos e temos essa escola. Se você quiser fazer parte dessa escola, você entra em contato. E agora, essa escola que começou virtual para muitos no mundo inteiro, agora estão se formando pessoas e formando discípulos pessoalmente. Que é isso que o Mashiach quer. Que a gente forme discípulos pessoalmente. Ok? Assim, a circuncisão de coração envolve o ahavá, ou se doar ao nosso Criador Elohim, e guardarmos seus mandamentos e plantarmos a Torá em nossos corações. É isso, quando cita aqui em Romanos 2:28 e Colossenses 2:8, eles só estão citando Shaul, o que está escrito em Devarim, Deuteronômio 10:16, que é a mesma coisa da circuncisão do coração que Yahweh pediu. Ok? Acho que dá para ir mais um. Deixa eu ver se dá para ir mais um. Vou dar mais um aqui. Tendo o Espírito. O que é ter o Espírito Santo? Isso é uma complicação dentro da igreja. Rapaz, se você não abrir a sua boca e falar em língua estranha lá, eles forçam você a tal ponto. É uma forçação de barra tão terrível que eu passei também na igreja. Eu tentava seguir. Saía até algumas coisas na minha boca lá e falava, mas que palhaçada é essa aqui? Não pode ser que tá todo mundo voando aqui, mas isso aqui não parece que não é o certo, e eu não conseguia ser batizado, ter o Espírito Santo. Aí as pessoas falam, se você não falar em línguas, você não é nascido de novo e você não tem o Espírito Santo. Eu falei, puxa vida, aí eu sou o único pecador da galera aqui. Mas como eu ensinava, eu aprendi a Torá, eu ensinava a Torá, mesmo sem saber, na época que eu vivi numa igreja,
Eu falava assim, peraí, como é que os caras estão sendo tão espirituais assim, de ter visões, de sonhos, profecias, se o mais simples que está escrito aqui, que tem que fazer isso aqui nas escrituras, eles não estão fazendo. Como é que o Criador vai derramar um espírito numa pessoa dessa? E aí foi que eu tinha esse respaldo, porque a Torá te dá o quê? Respaldo. O que é ter o espírito, ou o sopro de água? Ezequiel 18, 29 e 32 fala sobre ter um novo ruach, um novo espírito, um novo sopro, um vento. Ezequiel 36, 26 e 27 fala semelhantemente. Vamos ver isso aqui, ó. Dar-vos-ei coração novo, um coração novo, e porei dentro de vocês um novo espírito. Ou um espírito renovado, porque aqui eles colocam o Hadashah como novo, e o Ruach nunca muda, ele se renova, tá? É renovado. Novo em português pode ser renovado ou algo que já existia e se renova, ou algo totalmente novo. Quando você fala novo em relação à Torá, ao espírito, espírito novo, uma aliança renovada, que esse farei uma nova aliança, que está nas Bíblias, assim, não é nova, ela se renova, porque a Torá é para sempre, é perpétua. Ela só é renovada. Faz igual eu lá. Meu carro bateu, foi lá pro funileiro, e aí eu quero que reforme o mesmo carro. Entendeu? Eu não vou comprar outro. Eu reformo o carro, entendeu? E aí eu faço dele o mesmo carro renovado. Eu não compro um novo carro. Eu renovo o mesmo. Então diz que a água vai nos dar um coração novo, né? Ou renovar o coração, certo? Um coração renovado, ó, renovado, que é esse sentido que não é de novo, que ele não vai tirar o seu coração daqui e vai pôr um outro. Quando ele fala que vai tirar o coração e pôr o outro, que ele vai tirar aquela pele, que o coração é o mesmo, não sai daqui. Se arrancar seu coração, você morre, meu amigo. Entendeu? É uma linguagem israelita para você entender. Dar-vos-ei um coração renovado. E porei dentro de vocês um espírito renovado. Tirarei de vocês o coração de pedra, ó, e vos darei um coração de carne. Quer dizer, quanto mais duro o coração, menos ele tem a presença de água. Porei dentro de vocês o meu ruach, o meu espírito, ó, dentro, ó, como você está dentro da sua esposa, e a água está dentro de você, ok? Você é a noiva, não é? Eu sou a noiva, não tenho um casamento patriarcal? O nosso Elohim é casado com milhões de mulheres? Isso é casamento patriarcal, não é? Então, a minha esposa, quando me recebe dentro dela, é a mesma coisa de água entrando dentro de mim, dando o espírito dele. É como se fosse o esperma de água, o rua dele, de êxtase, dentro de você. Por isso que ele deixou o relacionamento do homem e mulher, o relacionamento sexual, o casamento patriarcal. Fora do casamento patriarcal, você só tem ilusões, ok? Porei dentro de vocês o meu espírito, o meu ruach, e farei que andem em meus estatutos, e guardes meus juízos, e os observeis. O que são estatutos e juízos? São os mandamentos. Peraí, ele só vai dar um coração novo para quem colocar, tirar o coração de pedra, que não tem mais Torá ali dentro, não tem mais nada, para que ele possa fazer o quê? Porei dentro de vocês o meu ruach, que é o ruach novo, aqui em cima, ó, e farei que vocês andem meus estatutos. Quer dizer, para que ele vai te dar um novo nascimento no espírito, no ruach, no seu coração? Um espírito, um ruach, um sopro renovado. Para que você guarde os estatutos, e aí? Estatutos, e guardem os meus juízos e os observem. Agora, quando você diz que recebe o Espírito Santo aí na igreja do Inácio, é para você guardar os mandamentos? Você guarda os mandamentos quando o cara te ensina que você tem que falar em língua estranha, sair pulando, rodopiando, viajando, vendo dente de ouro, vendo gente soprando caindo, vendo falsa profecia dentro da igreja, essas coisas todas. Alguém ensina a Torá aí dentro? Então não pode ser o Espírito do Criador, porque o ruach dele, o Espírito Santo como você conhece, só vai ser dado para que você guarde os estatutos e os juízos e observem. Não é para você ter o espírito dele, para você saber que a Torá existe, não guarda. É por isso que as pessoas, quando estão em restauração, elas não compreendem o que eu digo.
Porque quando eu ensino a Torá, eu ensino de A a Z. Eu não ensino de A a F. Ou de A a G. É de A a Z. É do Aleph ao Tav. O primeiro ao último. Os mandamentos têm que estar no seu coração. Para que ele vai te dar um coração novo? Para que a Torá nova do Mashiach, porque o Mashiach é a Torá viva. Ele tem que entrar no seu coração e aí ele vai te ensinar todos os seus ensinamentos. Como em Yohanan foi dito, o Espírito da verdade vos guiará em quê? Toda a verdade. João 16, 13. Cristãos têm suportado outro espírito. Vamos ver 2 Coríntios, os cristãos inacianos. Eles têm suportado um outro espírito. Porque se fosse o espírito do Criador, eles iam se voltar para a Torá. Quando você sabe que você está sendo guiado pelo Espírito, o sopro do Criador, é quando ele te leva para você obedecer a Torá. Quando você é levado para obedecer pastor de igreja, rabino, líder, agora são os mestres desengrejados, muitos deles não conhecem quase nada de Torá e fica tentando ensinar a Torá, e as pessoas têm ele como um instrutor, ou essas pessoas como instrutor, eles têm que ter primeiro a Torá. Eles têm que ser discípulos primeiro. Eles têm que se submeter a um ciclo de 7 anos primeiro para poder ensinar a Torá. Agora, tem gente ensinando a Torá de A a B. E cadê do B ao Z? Não tem. E aí as pessoas misturam. Aí fica essa coisa de dúvidas no ar ainda. E a Torá fica sendo violada do mesmo jeito. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Cristãos têm suportado um outro espírito. 2 Coríntios 11, 4. Vamos ver aqui e a gente termina. 2 Coríntios 11, 4. 2 Coríntios 11, 4. Vamos lá? Vamos pegar aqui Almeida e a gente termina. Por quê? Se alguém for pregar para vocês outro Yahushua, que eles colocam Jesus, né? Não tem nada a ver com Jesus, Yeshua. Não tem nada a ver com isso, não. Tá? Yeshua, ele é um nome que ele foi traduzido de Jesus e não de Yahushua. Por isso que o judaísmo messiânico ortodoxo diz que Yeshua é o Yesu, entendeu? Que seu nome e sua lembrança seja apagada para todo sempre. É o acróstico de Yesu, que virou Jesus. O Yesu, depois Jesus. E Yeshua é um verbo em aramaico, que os judeus ortodoxos mudaram tudo que tinha Yahu para Yeho. Entendeu? Por isso que eles falam Yehová e não Yahuwah. Porque o judaísmo massorético ortodoxo mudou e criou no próprio tetragrama. Esses dias eu recebi uma ligação de uma irmã nossa que está em Israel. É uma irmã que está fazendo restauração, comprou a escritura, e eu mandei pela primeira vez uma escritura para Israel. Poxa, eu fiquei maravilhado. E essa irmã foi pela primeira vez em Jerusalém. Ela mora lá em Israel, mas foi em Jerusalém. Inclusive, ela está vendo o tzitzit azul para a gente, para trazer de lá, né? O fiozinho azul que fica nos 4 cantos da roupa. E aí, ela disse que foi pela primeira vez lá no Museu da Torá, e ela leu lá no hebraico massorético Yehová. Ela falou, mas como é que pode, se não tinha esse nome? Né? Yehová é um sinal massorético. Em Israel, se você ler a escritura com hebraico massorético, eles dizem de você. O hebraico não tem vogal. E a vogal massorética foi para distorcer muitas coisas. E ela falou, como é que pode, né? Eles colocar Yehová lá, se o nome é Yahuwah? Puxa, eu falei, puxa, valeu a pena. O Projeto Verdadeiro Nome conseguiu ajudar a nossa irmã, né, lá em Israel. Puxa, isso não tem preço. Então você não tem como mudar o nome do Criador. Se alguém for pregar para você outro Yahushua, que nós quem? Nós não temos pregado. Quem é esse nós? O segredo é nós. Nós quem? Quem pregou para você sobre o Messias? Cristianismo? Inácio? Judaísmo massoreta? Espiritismo? Budismo? Muçulmano? Católico? Protestante? Desengrejado? Quem está pregando para você esse Messias aí? É outro Yahushua. Esse nós aqui é os nazarenos.
Os nazarenos que receberam a mensagem do Mashiach para ensinar. Porque se alguém for pregar para vocês outro Yahushua que nós não temos pregado, ou se vocês estão recebendo outro Rua, espírito que não receberam, que não recebestes, ou outra Bessorá, Bessorá é o Evangelho, a Torá das Boas Novas, que não abraçastes, com razão vocês vão sofrer. Por que que as pessoas estão sofrendo hoje terríveis, há 2000 anos, terríveis perseguições? Porque estão recebendo um espírito que diz que é do Mashiach, de Jesus, ou até de Yahushua, ou de Yeshua, seja lá o que for. E a Torá não está entrando no coração. E aí eles vão sofrer, porque eles vão para outro evangelho, outras boas novas. E se você vai ver nesse estudo ainda, que o evangelho é as boas novas. Ok? Os cristãos têm sofrido e têm suportado um outro espírito em 2 Coríntios. Lembra que Coríntios era na Grécia? Lógico, o pai da igreja ginástica começou lá, né, em Antioquia. Depois contaminou a Grécia toda com as congregações cristãs. Não é verdade? E aí eles tinham um outro espírito. E não era mais o Ruach do Mashiach. Ok? Então eu vou parar por aqui agora. E deixa eu sair daqui. Vou levantar aqui. Ainda com a roupa do quartel. Bendito é o nome de Yahweh. Ainda em sonido de guerra, em preparação de guerra, porque esse estudo vai acabar, e eu espero que você entenda que se nós não tivermos Uruas de Yahweh, se eu não tiver Urua de Yahweh, eu estou perdido. Por isso que eu tento, me esforço, estou chegando lá, para que eu não tenha uma outra raiz que eu me alimente a não ser da Torá, em toda a minha vida. Eu não consigo olhar para outro lugar e ver outra coisa a não ser o Mashiach, Yahweh, a não ser a Torá. Não sou bitolado. Quem me conhece sabe. Quem veio aqui em Sucote com a gente sabe que a gente não tem nada de bitolado. As pessoas viram os nossos problemas de casa, viram as nossas coisas boas, viram tudo. Ninguém esconde nada de ninguém aqui. Eu sou isso daqui que você está vendo aí, ó. Quando você conhecer a gente pessoalmente, espero que um dia a gente se conheça. Inclusive, falando sobre isso, muitas milhares de pessoas estão pedindo representantes de nazarenos no Brasil. Ainda nós não temos. Existem alguns grupos. Existe o Uriel no Piauí, que é um grupo nazareno, que não faz parte da minha escola, mas ensina muitas coisas maravilhosas. Existe o Josenvert em Goiânia, o Ari Josenvert, Ari Yosef, ou Ari Yosef também é o nome dele, em Goiânia, que é um nazareno das antigas, Uriel, nazareno das antigas. E tem pessoas estudando no Brasil. Fora isso, não existe comunidades, porque nós estamos restaurando as casas. Tanto que a comunidade do José Vert, em Goiânia, é na casa dele. Né? A comunidade lá, que é agora no Uriel, se eu não me engano, acho que é até na casa dele agora. Antigamente tinha um lugar, não sei se tem ainda. Até faz tempo que eu não mantenho contato com ele. Então, nós nazarenos temos uma missão de restaurar as famílias começando em casa. Tá bom? Então, estude a Torá, faça o curso discipulado de Gênesis a Deuteronômio, devagarzinho, não corra, senão você cai, né? Vá devagar, aprendendo. Quem sabe você que está pedindo um líder nazareno, você, que nem quando eu pedi um líder nazareno, quando eu estava no Brasil, hoje eu jamais imaginaria que eu seria um. Até porque eu falo, mas eu não tenho jeito para isso não. O negócio é outro. Mas Yahweh, até hoje, tem moldado a minha vida para que eu possa ensinar as pessoas a ser um instrutor. Então, vai estudando aí devagarzinho. Pense como que você vai se relacionar com pessoas que não têm a Torá. É impossível. Ah, mas aquela pessoa ainda diz que é cristão e a Rousseff... Oh, eu não estou preocupado. Pergunte para ele ou para ela. A verdade é essa. Inácio começou e deu esse título a todo mundo que crê no Messias. Nós estamos restaurando isso e se tornando novamente israelitas enxertados, circuncidando o coração e depois a carne, tirando a pele do coração, a dura cerviz, coração de pedra, ok? Por isso que diz que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Por que carne? Porque é um coração que tem Torá de verdade, o Mashiach Torá viva. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa tarde e que você possa pensar 1000 vezes
antes de se relacionar com quem quer que seja, inclusive conosco. Que você entenda que nós estamos todos na mão dele, ok? Yahweh está restaurando o reino de Yahudá e Efraim. Shalom, shalom! Um abraço no coração e que Yahweh te abençoe e te guarde.